Bora estudar, engenheiro? Vamos para uma questão de instalações elétricas. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal Engenheiro Concurseiro, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com o seu colega e deixar o comentário aqui abaixo. Inclusive aqui abaixo, na descrição ou no card aqui em cima, você vai ter acesso à nossa playlist de instalações elétricas, em que eu abordo outros exercícios, outros assuntos, sempre voltados à NBR 5410. Vamos para essa questão da Fundação Getúlio Vargas. A cozinha, a copa, as áreas de serviço, as lavanderias e locais análogos em edificações residenciais, em função de suas características de uso e dos riscos envolvidos, recebem regras específicas para a determinação dos parâmetros mínimos do dimensionamento e execução das instalações elétricas. Com relação à quantidade, potência e circuitos dos pontos elétricos nesses ambientes, analise as afirmativas a seguir. Então, ele nos traz três afirmativas para a gente dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa: deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo uma tomada de corrente. Para essa afirmativa, vamos aqui em NBR 5410, em que no seu item 9.5.2.2.1, números de pontos de tomada, aqui no item B, ele nos diz que em cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então, a afirmativa 1, em que ele nos diz que deve ser previsto a cada 5 metros de perímetro, está incorreta, porque, na verdade, para cozinhas, cozinhas e área de serviço, no mínimo uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Aqui eu trago todo o texto da norma, você pode pausar e ler com calma, mas a título de curiosidade, a norma traz que para um perímetro de 5 metros ou fração, a distribuição do número de pontos de tomada é para salas e dormitórios, em que devem ser previstos pelo menos a cada 5 metros ou fração de perímetro um ponto de tomada. Então, a nossa primeira afirmativa, como já foi visto, está incorreta. Segunda afirmativa: deverá ser atribuída a potência mínima de 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um destes ambientes. Então, para essa afirmativa, vamos aqui verificar no item 9.5.2.2.2, potências atribuídas aos pontos de tomada, lá no item A, que nos diz que em banheiros, cozinhas, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente. Exatamente isso que está escrito ali na afirmativa 2. Então, a nossa afirmativa 2 está correta. Você pode pausar o vídeo e ler tudo o que eu trouxe aqui sobre potências de pontos de tomada. Por agora, vamos para a terceira afirmativa. Os pontos de tomada devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais, sendo que todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Para isso, vamos recorrer ao item 9.5.3, divisão da instalação, em que, no item 9.5.3.1, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. É isso que está descrito ali na nossa terceira afirmativa. Além disso, 9.5.3.2, os pontos de tomada de cozinhas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente dedicados à alimentação de tomadas destes locais. Então, para correntes superiores a 10 amperes, deve ser previsto um circuito independente, e para cozinha, lavanderia, cozinhas, etc., deve ser previsto um circuito exclusivamente para atender estes ambientes. Então, nosso item 3 também está correto. Gabarito, falso, verdadeiro, verdadeiro. Está correto o que se afirma em somente 2 e 3, gabarito, letra D. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative a notificação e abaixo aqui você vai poder acessar
uma playlist sobre instalações elétricas e algumas questões do seu interesse para o seu concurso público. Por hoje é isso, até a próxima e tchau!